Olá, pessoal! Grande abraço! Que bom estarmos juntos, começando mais um podcast com a sua companhia sempre conosco. O podcast é o podcast da Loja Maçônica Universitária 1928 aqui de Bragança Paulista e nós sempre aqui com um assunto para você. E como nós estamos dando início ao nosso podcast, já em comemoração aos 48 anos da loja universitária, vamos aqui, primeiro de tudo, explicar o que são lojas universitárias e também da fundação da pioneira universitária no Brasil. Então é com uma imensa alegria que nós aqui, e com referência, que damos o início à jornada de reflexão, conhecimento e, sobretudo, de fraternidade maçônica. Aqui, no podcast, vamos buscar mergulhar nas profundezas da tradição e da história, explorando os pilares que sustentam a nossa loja universitária e a maçonaria como um todo também. Nesse primeiro episódio, vamos voltar no tempo, vamos testemunhar a própria essência da nossa existência, que é a fundação da Loja Maçônica Universitária aqui de Bragança Paulista. O significado desse momento é como uma semente que germina, lançando raízes que se estendem através dos séculos, Que seja assim, Que vá através dos séculos, se Deus quiser, Mas durante esses quase 50 anos, tem muita história que nós vamos contar aqui ao longo de cada episódio para você ficar por dentro e levar um pouquinho de uma mensagem, uma reflexão para o seu dia a dia. À medida que vamos interpretar a ata de fundação, permitam-se viajar pelas emoções que emanam naquela época, sobretudo através das palavras, Os ideais que inspiraram os nossos irmãos antepassados ecoam em nossos corações, pois nós somos nada mais do que herdeiros de um legado de sabedoria e da busca pela verdade que transcende o tempo. Com autenticidade, entusiasmo, vamos aí compartilhar esse momento crucial da nossa história, enxergando-nos como os elos, como elos de uma corrente inquebrantável que une gerações e forja o futuro repleto de luz e harmonia. E vamos assim fazer, Vamos forjar esse futuro. Ao longo dessa jornada encontraremos sabedoria e inspiração em cada episódio. Recordando sempre que o conhecimento maçônico é uma senda contínua de aprendizado e evolução. Somos construtores de nós mesmos, sempre, lapidando a nossa pedra bruta em busca da perfeição moral. Então, eu convido a todos vocês a embarcarem conosco nesta jornada mística intelectual, conduzindo-nos pelo caminho da luz interior. Apreciem, fiquem conosco sempre as reflexões e os mistérios que compartilharemos aqui, lembrando sempre que a busca pelo aperfeiçoamento é uma jornada coletiva. Sempre foi e sempre será. Sejam todos vocês bem-vindos ao podcast. Eu sou Antônio Carlos Gomes, membro efetivo, ativo da Loja Maçônica Universitária. E aqui o podcast nada mais é do que um espaço onde os valores os valores universitários que encontram-se com a sabedoria maçônica, vocês vão transformando em seres humanos mais conscientes e compassivos, tá bom? Que essa experiência seja iluminada e que a fraternidade que nos guie em cada passo. Sigamos adiante juntos, compartilhando a luz que emana de cada palavra, cada ensinamento e cada conexão que aqui cultivamos. Muito bem, olha só, para aqueles que não sabem, as lojas universitárias elas têm um surgimento bem antes da Grande Loja da Inglaterra. A formação da Grande Loja da Inglaterra foi em 1717, lá em Londres. Todos sabem essa história, depois nós vamos até esmiuçar falando mais dessa história, mas a primeira loja universitária que se tem documento, não se sabe se teve antes, é bem antes de 1717. A primeira loja universitária surgiu na Universidade de Dublin, em 1688. Portanto, bem antes do 1717, que se tornou muito famoso, uma data marcante,
mas aí a posterior, nós vamos ter a formação de outras lojas universitárias, aí sim muito perto do 1717. E foi mais ou menos assim mesmo, porque a loja mais próxima a essa data, né, de 1717, e antes havia sido 1688, né, foi a loja universitária 74 em Londres. Essa sim é considerada a primeira loja universitária devidamente constituída, porque a outra documento se sabe que foi feita, mas não tem mais detalhes dela. Essa já tem. Essa tem bastante documentos, né? E foram feitos por membros da loja Urso do Arado 63, onde se reuniram na taberna, e aquela mesma taberna, né, com o meu nome homônimo, e tiveram a ideia e a iniciativa de fundar uma loja destinada a alunos universitários. Lembram? Vamos voltar um pouquinho no tempo, nós estamos falando de outro século, né, e bem longe, né? Esses séculos, né, os alunos saíam de sua cidade para ir estudar. Uns tinham posse, outros não, e quem não tinha não estudava, mas ficavam longe, anos longe de suas casas, de suas cidades, dos seus parentes. Então eles iriam para os alojamentos das universidades, e aí que se teve a ideia de se fazer uma maçonaria lá dentro. E a fundação dessa primeira loja universitária, número 74, surgiu no dia 14 de dezembro de 1730, 13 anos após, né? E nessa loja participaram estudantes da Universidade de Oxford e de Cambridge, não é? Essas duas faculdades, que elas são adversárias no esporte, né? Há uma competição muito famosa na Inglaterra, que é a de remo, né? Em que os estudantes competem todo ano, e principalmente naquela época havia essa rivalidade, mas eles se uniram para fazer essa loja universitária em 1730. Então veja bem que é muito longe a loja universitária até chegar nos dias de hoje que nós temos. Mas a primeira loja universitária aqui no Brasil foi a loja universitária 1928 de Bragança Paulista. Então no dia 20 de agosto, estou lendo a ata para vocês, no dia 20 de agosto, às 20 horas, no prédio do Instituto Regional de Ensino Superior da região Bragantina, na sala 4 do prédio central, onde funcionava a sala do júri, na Faculdade de Direito de Bragança Paulista, hoje Universidade de São Francisco, não havia universidade aqui ainda, gentilmente cedida pelo Dr. Miguel João Kusikov, que também era irmão, né? Miguel João Kusikov. Reuniram-se irmãos Armando Mangolin, Nelson Carroso, André Valarelli, Miguel João Kusikov, Orlando Puglioli, Odilon Cândido Alvarenga, Valdir Castro, meu tio, padrinho, fundador, grande atuante da loja, foi venerável, Ismael Jerônimo, Antônio Dias Afonso Júnior e Edmur de Brito, todos pertencentes à loja Amor da Pátria 306 de Bragança Paulista, uma loja fundada em 1833. E também tivemos o Jefferson Cardoso de Lima, Joel Costa da Silva, o Raul dos Santos, João Geraldo dos Santos, Varino, Shlomo Zierken, que provavelmente seja um dos últimos ou o último fundador da loja. Esses da loja de São Paulo, num total de 15 irmãos. Assumiu a presidência dos trabalhos o irmão Armando Mangolin, esclarecendo a finalidade e a instalação e a fundação de uma loja maçônica provisória, subordinada ao Grande Oriente de São Paulo e sob os auspícios do Grande Oriente do Brasil, nas dependências desse Instituto de Ensino Superior. Ficando assim constituída sua primeira diretoria, o venerável mestre interino ficou, Armando Mangolin, o primeiro vigilante Miguel Kusikov, o segundo vigilante André Valarelli, orador Nelson Carroso, o secretário Valdir Castro, foi o primeiro e ficou, 28 anos como secretário da loja universitária.
E nós tivemos também o tesoureiro Edmur de Brito, cobridor Antônio Dias Afonso. Foi aprovado o título distintivo de loja universitária e o rito foi o escocês antigo e aceito, aprovado o timbre da loja, o qual seria um arco de trigo, tendo ao centro um triângulo ao lado de duas colunas, J e B, e no meio do triângulo o livro da lei e a pena embaixo. A estrela de 5 pontas ficou um pouquinho mais abaixo, com uma fita entrelaçando o arco de trigo e as 7 esferas simbolizando o número mínimo de mestres para a formação de uma loja. Bom, eu li aí um pouco parte aí dessa ata e ela é muito legal, muito bonita, porque tem a parte que eles vão falando, né? E aí surge a grande frase de Nelson Carroso, né? Que nos jovens estudantes universitários depositamos o futuro e o destino desse país. E foi mesmo, e foi dessa forma que foi criando-se toda essa história bonita da loja universitária. E vejam bem, eu li praticamente todas as atas da loja universitária desses 50 anos, estou finalizando o livro, né, que vai ser lançado no Jubileu de Ouro, e pude perceber, junto também com tudo isso, que as atas, elas começaram a ter um peso muito forte, porque era uma necessidade de se ter uma fundação de uma outra loja na região. Nós tínhamos a loja Amor da Pátria, uma loja já que tinha centenária, já tinha bastante tempo, né? Ela é de 1833 e a loja universitária de 1975. Nós tínhamos temos ainda a Aerópago Atibaense do lado, uma cidade vizinha, praticamente, portanto, da mesma região, surgida, mas em Bragança precisava-se de uma outra loja nesse sentido. Mas qual que era o intuito de uma loja universitária em Bragança Paulista, feita exatamente na sala do júri, hoje universidade, né, na USF? Alunos e professores, eles vinham e ficavam aqui em Bragança Paulista, da mesma forma que acontecia lá na Inglaterra, né, longe das suas famílias, e queriam frequentar a maçonaria. Então precisava-se de uma loja que pudesse amparar isso a eles. E aí sim foi a loja universitária. Então os nossos trabalhos, eles começavam após as aulas. 11h30, meia-noite é que começava a loja universitária. Apenas 3 lojas no mundo, uma lá em Las Vegas, também começava meia-noite, devido aos artistas, né, se apresentavam em Las Vegas e, portanto, eles tinham essa sessão também numa loja lá, começando à meia-noite, e uma outra lá também, né, lá em Londres. Enfim, e Bragança Paulista, no Brasil, a primeira, 1975, foi feita a partir da meia-noite, era a sua fundação. Né? Muito você vai pesquisar e encontrar aí na internet que um texto, infelizmente alguém escreveu um texto e considerou a loja universitária como fundada e não teve mais atividade, quando na verdade saiu grão-mestre geral aqui por 2 vezes e também grão-mestre no Grande Oriente de São Paulo e o geral. Então é importante se conhecer a história da loja universitária, é o que nós vamos propor aqui, para mostrar para vocês o quão fascinante é esse mundo dessa loja universitária e de outras, né? Eu desconheço particularmente, né, eu lembro que nós éramos mais ou menos 74, 77, quase 80 lojas universitárias no Brasil. Lembrar para vocês que tem as fraternidades acadêmicas, que é um outro tipo de loja, né? Então, é uma loja fraternidade acadêmica, a primeira surge em 1995, se eu não me engano, 1995 na Piratininga, que é a Fraternidade Piratininga. Vinda também de estudantes universitários, então por isso que se chamava Fraternidade Acadêmica Piratininga. Mas loja universitária mesmo, aquelas que são essência, eu conheço a loja universitária que foi feita dentro de uma universidade de São Francisco. As demais foram feitas e tendo como mantenedoras as lojas mães, e nesse caso não. A loja universitária ela surgiu, ela foi criada e ela é exatamente a que traz os alunos
e ela se subsidia com seus próprios membros, por essa questão que há um número maior de membros nos seus quadros. Então, mais ou menos aí falando para você de loja universitária, nós vamos falar bastante, mas para não ficar muito longo, evidentemente, tá falando aí para vocês como surgiu toda essa ideia. Quem teve essa ideia? Realmente eu não sei. Conversei muito, pesquisei muito, não se aparece quem realmente teve essa ideia, mas alguém, com certeza, foi à Inglaterra e viu isso e conheceu. E aí passou a trazer essa ideia para cá. Havia já essa ideia da universidade aqui em Bragança, já tinha se formado, haviam as cartas para os cursos superiores, sobretudo de Direito e posterior de Medicina, que alavancou bastante a cidade, e aí não parou mais, né? Agora, quem falou, quem teve a ideia, nós não vamos saber. E quando me perguntam isso, né, quando me perguntam quem teve a ideia, eu falei, brilhantes irmãos, aqueles 30 que se reuniram naquela segunda-feira, às 8 da noite, na sala do júri. Então essa é um pouco da história da loja universitária. Tem muito mais coisa, evidente, que são 50 anos de loja universitária, mas a gente ainda vai falar bastante, vai conversar, vamos conversar com mestres instalados, vamos trocar bastante ideia aqui. Esse é o seu cantinho, é o seu espaço. Mas fica registrado aqui para você essa da loja universitária. Então eu quero agradecer você e lembre-se, hein? Assine, siga lá, é só clicar, segue lá, segue o podcast para você receber as mensagens, as informações, e aí você vai sempre tendo as notificações quando a gente vai lançando aqui cada programa, cada episódio, tá bom? Gente, obrigado irmãos, obrigado amigos, obrigado ouvintes, obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo podcast aqui da loja universitária. Um forte abraço e tchau, tchau!